Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, nós estamos no canal Vida em Reforma e eu tô aqui para fazer uma review de outro livro, tá bom? Mas antes de começar, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um curtir se gostarem do vídeo, comentarem se não concordam com alguma coisa ou se querem comentar algo e compartilha com quem você conhece, ok? Então vamos para a vinheta. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar de um livro que me surpreendeu de certo modo. Não que eu não tenha gostado, porque eu já tinha lido algum livro desse autor. Mas digamos que eu fiquei um pouco. Criei um certo preconceito com alguns livros dele, mesmo eu tendo gostado. Não faz muito sentido esse preconceito que eu criei dele. Mas eu tenho esse livro há muito tempo. Aí eu nem vou ler esse livro, né, digamos, meu objetivo é ler tudo que eu tenho, né, sempre, né, e precisava ler, então eu comecei a ler e me surpreendi, porque é um livro muito bom, tá, é um livro muito bom, e o livro é Não Quero um Pastor Bacana, do Kevin DeYoung e do Ted Kluck. Esses dois corriqueiramente fazem livros juntos, eles escrevem juntos. Gente, esse livro é incrível, ele é muito bom porque ele expõe muito bem o contexto hermenêutico filosófico da atualidade, né, da pós-modernidade. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês também com base em citações e com base em pensamentos que eu tirei do livro, tá? É bastante, então vamos lá. Para cristãos emergentes, a jornada da vida cristã tem menos a ver com nossa peregrinação para este mundo decaído, que não é nosso lar, e mais a ver com a aventura selvagem sem censura do mistério e do paradoxo. O que ele quer dizer com isso? Para nós cristãos, a vida ela é uma jornada, porque nós não somos daqui, nós não somos do mundo, nós não somos da terra, nós somos de Deus, nós somos do céu. Isso aqui é apenas uma peregrinação para um alvo que é infinitamente maior, tá? E para a igreja emergente, de acordo com Kevin DeYoung, o simples fato de você estar numa jornada, entre aspas, aleatoriamente, não que eles não acreditam num alvo, mas que eles focam muito na subjetividade do processo da vida cristã, entendeu? Você vai entender melhor essa frase durante a explicação do livro, tá? Se a jornada é mais uma experiência do que um destino, a vida cristã passa a ter o foco na introspecção pessoal. Vou ler as palavras aqui. Então, isso aí ele já está começando a expor. Acho que já ficou bem claro, inclusive, o que ele falou antes. Para essa igreja emergente, para a igreja que é pós-moderna, que aceita a filosofia pós-moderna, a jornada ela foca mais na experiência do que de fato num alvo ou de fato numa doutrina. E isso, como eu disse, subjetiviza o processo da vida cristã, né? Porque a introspecção pessoal, enrola a língua quando eu falo isso, a introspecção pessoal, ela é relativa de cada um. Então, a verdade passa a ser relativa a cada pessoa. E isso é algo que vai estar presente no livro todo, tá? Estamos por demais sintonizados com nossas disfunções, a ponto disso impedir que nós cresçamos. Pois maturidade é equivalente à hipocrisia hoje em dia, em um mundo que valoriza mais a enfermidade do que a saúde, tá? Isso aí ele remete um pouco à psicologia também, tá? É a questão de você sempre achar uma patologia para algo que é espiritual, para algo que é da psique, que é da alma, é algo que a ciência ou o estudo não vai corrigir. Quem vai corrigir é Cristo, por meio das Escrituras, por meio da verdade revelada nas Escrituras. Cristianismo é mais do que fragilidade chique. Então, quando o autor aborda essa perspectiva da teologia pós-moderna, ele deixa bem claro, essa abordagem
remete a uma fragilidade chique, onde o foco nos problemas é maior do que o foco na cura, que é Cristo. Mistério como expressão de nossa finitude é uma coisa, mas como forma de se livrar da responsabilidade por nossas crenças é outra. O termo mistério na teologia significa verdades nas quais a lógica, baseando-se na nossa finitude, não consegue absorver. Tá? Isso, o próprio Jonas Madureira fala, em Inteligência Humilhada, isso remete a uma humildade intelectual. Você tem que entender que você é finito. Só que isso não é desculpa, tá? Isso não é desculpa, isso é o que o Kevin, esse é o que o autor diz aqui. Isso não é desculpa para você se acomodar no nível de conhecimento que você está inserido. Você tem que crescer, você tem que buscar a verdade, tá? E se acomodando no que você acha, só usando a humildade, a modéstia para isso, é algo que não é correto, é algo que é prejudicial tanto para a fé quanto para a tua salvação, porque você só é livre, você só alcança, entre aspas, alcança, né? Você só se achega a Deus, se achega a Cristo, se você conhecê-lo. Se você não conhecê-lo, você vai se achegar a quem? Né? Você se achega a qualquer um. Tá? Então tem que conhecer. Por isso que você usar modéstia para falar que, em termos agnósticos, você falar, não posso conhecer porque ele é inalcançável, é uma hipocrisia e é uma falsidade com você mesmo. Talvez você até seja sincero falando isso, mas você está se enganando. Tá? Se Deus falou a nós de forma inteligível através das Escrituras, então há possibilidade de certeza. A falta de possibilidade de certeza é algo que é extremamente marcante no contexto pós-moderno. E isso não pode existir dentro da igreja, porque a verdade nos guia, e a verdade ela é uma. A verdade ela existe. Existe uma verdade, todo o resto não é verdade. Não tem como você relativizar a verdade. Se a pessoa faz a relativização da verdade, então ela não acredita em nada. Então, entendeu? Então, como eu disse, né? Então você não acredita em nada. Por quê? Porque a verdade cada uma tem a sua. Cada um tem a sua. Como que essa verdade existe? Então, o que vai te guiar? Entendeu? Então, vamos lá. Um homem deve ter muitas dúvidas em relação a si mesmo, mas não deve ter dúvida em relação à verdade. Estamos prestes a produzir uma raça de homens mentalmente modestos demais para crer na tabuada. Essa é uma citação de Chesterton, citada pelo autor também. Chesterton ele tinha uma escrita muito ácida, e isso é muito claro porque ele está, na verdade, confirmando o que eu disse antes, né? Que hoje a pessoa usa modéstia para falar que não pode se acreditar em nada. Acreditar em nada ao ponto de não acreditar nem na tabuada, que é algo mais, digamos assim, mais natural, mais claro do que qualquer outra coisa, né? Então, o Chesterton usa essa linguagem para deixar bem claro para os leitores o que ele quer dizer. A recusa a assumir uma posição fere pessoas. Isso aqui o Ted Kevin Young, eles estão começando a falar sobre algo um pouco mais moral. O que eu quero dizer com isso? Ele começou a falar sobre homossexualidade no livro, dessa parte. E ele fala assim que quando uma igreja tem uma ideia relativa quanto à homossexualidade, isso fere as pessoas. O que ele quer dizer? Por exemplo, um homossexual vai na igreja, às vezes em busca de resposta, às vezes em busca de Cristo, em busca de várias coisas. Mas o que a igreja oferece? É Cristo. Ela tem que definir o que ela entrega. E necessariamente, para ser uma igreja, necessariamente tem que entregar Cristo. Entregar no sentido de expor a mensagem, né? Expor a verdade, que é Cristo. Ela é uma. A verdade tem que ser direta, a verdade tem que ser parcial. Quando você chega numa pessoa, por exemplo, com problema de
de homossexual, do homossexualismo, homossexualidade, eu não lembro qual o termo certo, até peço perdão se não quero ofender ninguém. Mas se a pessoa chega com esse problema, ela vai lá em busca de dar opinião da igreja, e a igreja chega e fala assim, não importa. Isso acaba repelindo a pessoa. A pessoa pode até ficar na igreja, a pessoa pode até continuar na igreja, mas ela vai continuar lá por motivos errados, pelos objetivos errados, tá? Então vamos lá. A dúvida é algo que devemos resolver, em vez de abraçar como uma grande amiga da fé. Isso é uma coisa interessante também que o autor diz, porque a dúvida ela não é vista como algo ruim, via de regra, tá? Mas ela é vista sempre algo a ser superado, tá? O que eu quero dizer com isso? Por que ela não é inimiga da fé? Porque a dúvida ela cria quando a pessoa tem uma sinceridade na busca do conhecimento, na busca da verdade, né? Só que ela nasce como fruto dessa sinceridade para que ela seja sanada, para que ela seja resolvida, tá? Então ela não deve ser algo corriqueiro, não deve ser algo comum, não deve ser algo buscado, entendeu? Os reformadores criam que apenas Cristo era o fundamento da igreja, mas eles também criam que a igreja era construída sobre um fundamento definitivo e não repetível no ensino dos apóstolos e profetas, preservados nas escrituras. Portanto, sim, a Bíblia é o fundamento da verdade para a igreja. Ele começa também a falar sobre a relativização da fundamentação da igreja, diminuindo a autoridade canônica da Bíblia, tá? E muitos remetem a história da igreja, falando que eles tinham só o foco em Cristo. Gente, a história da igreja tem o foco em Cristo. O problema é que Cristo que eles tinham, o alvo. Qual Cristo? Porque se você não conhece nada, você não tem alvo nenhum, entendeu? O alvo que você chama de Cristo pode ser qualquer coisa. Então, e citando os reformadores aqui, do autor que citou, os reformadores criam que Cristo era o alvo. Só que eles embasavam o conhecimento que eles tinham de Cristo nas escrituras, que era algo que o cristianismo de fato crê. Se você relativiza a fundamentação doutrinária da religião que você segue, você não segue nada, tá? A doutrina na igreja emergente é ridicularizada. O modo de vida dita a doutrina para a igreja emergente. É que ele também começa a falar, a colocar um teor um pouco mais enfático na doutrina. Porque a igreja emergente, a igreja pós-moderna, ela tem essa tendência constante de deixar a doutrina de lado, de não se importar com doutrina. E muitas vezes não é nem ruim, não é nem maldade da igreja. Mas ela não tem um norte. Ela acaba sendo uma igreja que acredita em qualquer coisa, né? E isso acaba fazendo mal à igreja, pois ela é mais influenciada do que influencia. Ela recebe mais do que entrega, né? Se for a verdade que em todo lugar onde você encontra paixão, amor e alegria, você encontra Deus, então o cristianismo não tem nada de singular para dar ao mundo. Por quê? Você em casa tem também isso. Você em grupos de amigos você também tem isso. O que ele quer dizer com isso? Ele não está querendo dizer que na igreja você não vai ter amor e paixão e amizade e alegria. Mas entenda, a mensagem do evangelho ela é confortante depois de ser traumática, tá? Ela te impacta primeiro para depois te confortar. Você precisa entender quão pecador você é para que você tenha consciência do que você foi liberto, tá? Então, há também isso, mas há também a constrição, há também a necessidade de entender o que você fez para Deus, tá? O quão grande é o problema que você tem com Deus por causa do pecado, tá? Ninguém se opõe ao cristianismo não doutrinário, porque não há nada para se opor, como eu disse, sem doutrina não há
nada para se crer. Podemos falar sobre Jesus às pessoas todos os dias, até que elas voltem. Mas sem nenhum conteúdo doutrinário que preencha o que pensamos sobre Cristo, estaremos apenas pronunciando slogans. É o que eu disse. Você pode acreditar em Cristo quanto você quiser. Não tendo conteúdo sobre Cristo, você acredita em qualquer coisa. O Cristo que você fala é apenas um título para algo que você coloca. Entendeu? Você tem que entender quem é Cristo por meio do que ele mesmo se propôs a entender, a ser entendido, que é através das Escrituras. O cristianismo nunca foi apenas um modo de vida baseado no contexto pessoal, mas um modo de vida firmado em uma mensagem que é baseada nas Escrituras. Sem doutrina não há evangelho. O problema não é ver o cristão emergente buscar a verdade, mas constatar na recusa em encontrar e questionar a falsidade. Vai ter uma frase depois que vai explicar muito bem isso, que eu vou até citar já, que ele fala assim, que as pessoas hoje em dia, nesse contexto pós-moderno, amam o que Cristo ama, mas não odeiam o que Cristo odeia. E é isso que ele está dizendo aqui. Essa coisa de você ter receio de recusar o que não é de acordo com as Escrituras, tá? E sempre falando sobre, é contextual, é uma mensagem contextual, é algo pontual, é algo que mudou. Gente, a verdade é uma, a verdade não muda. O que é certo, o que é errado, sempre foi, sempre vai ser. Então, essa questão de você ter receio de encontrar algo de errado e corrigir, ou de simplesmente julgar o certo e errado, essa necessidade de não fazer isso no contexto pós-moderno fere o cerne do cristianismo, que é mudança de vida, tá? O objetivo terreno de uma vida cristã é mudar a vida, é de viver para Deus, viver para glorificar a Deus com a sua vida, tá? E isso muda as atitudes. Vamos lá. As pontes são boas, mas os muros são importantes, pois mantêm livres, seguros. A ponte, na verdade é confirmando o que disse antes, mas complementando com essa analogia de ponte e muro. As pontes são importantes porque elas vão linkar a gente a outro tipo de pessoas, só que os muros definem quem somos. Nós devemos mostrar, deixar claro o que cremos e o que não cremos, tá? Os pastores precisam ser mais do que viajantes perdidos, com mais perguntas do que respostas. Os pastores sendo mais, mais perdidos do que os membros da igreja é algo que não faz sentido, gente. A pessoa vai lá se aconselhar com o pastor e sai de lá mais perdido do que entrou. O pastor precisa seguir as Escrituras, seguir o que é certo e errado e pronto. Seguir as Escrituras entendendo o que é certo, entendendo o que é errado e mostrar de fato o que é certo e o que é errado para as pessoas, para que elas vejam a verdade, não vejam uma relativização do que é a verdade. Oferecer uma posição clara e não um diálogo turvo, às vezes é a coisa mais amorosa a se fazer, porque você vai chamá-lo a mudança de vida. Tá? Na igreja emergente, Deus deixou de ser um santo Deus irado contra o pecado, que em sua grande misericórdia enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, de modo que a justiça divina pudesse ser satisfeita. Então Deus, no contexto pós-moderno, deixou de ser isso porque é muito ruim, é muito errado Deus se irar, porque Deus não se ira e tudo mais. Isso no contexto pós-moderno. Deus se torna um amante vulnerável, que se abre a possibilidade de ser ferido e de sofrer rejeição para estar conosco, porque vale a pena morrer por nós. Virou essa coisa desse antropocentrismo velado, né? Onde o foco de tudo é o homem. Gente, entenda, essa ideia de relativização da verdade, de apaziguamento moral e tudo mais, isso aí é extremamente prejudicial, tá? Para a igreja, porque ela relativiza o que a igreja é. E se você não se define como cristão, você é qualquer coisa. Se você não se define por meio das Escrituras, você se define por qualquer coisa.
Não se defina por relativização, porque se você se definir por relativização, você vai acabar não sendo nada, tá? E para finalizar, porque já está ficando muito grande, o outro erro destacável é que a igreja emergente costuma amar o que Cristo ama e não odiar o que Cristo odeia. É o que eu disse anteriormente, tá? Bem, esse livro é muito bom, é incrível, eu recomendo que leia. É um livro grande. O problema dele é que tem bastante exemplos, sabe? Bastante cartas, essas coisas. Então, essas partes aí são meio cansativas, mas quando para expor a mensagem, o que ela se propõe para expor, é um livro incrível, tá? O autor é muito bom. Não Quero o Pastor Bacana, do Kevin DeYoung e do Ted Kluck. Bem, muito obrigado por assistir o vídeo, um beijão e até o próximo.